que é um especial de realmente 3 meses após a quebra da FTX, né. Então o que a gente tinha de mercado antes, qual foi o impacto da FTX, ao longo desse período, qual que foi o impacto inicial, como que o mercado está agora, e o que a gente pode esperar para os próximos meses e também para os próximos anos, né. Então acho que, começando aqui, trazendo um pouco de gráfico de capitalização dentro do mercado cripto, com alguns dos principais acontecimentos, em relação a esse episódio da FTX. Então a gente começa com a Alameda e com uma pesquisa, na verdade, da CoinDesk, que trouxe um pouco mais sobre o balanço da Alameda e o quão posicionado eles estavam, principalmente em FTT, a desconfiança que isso trouxe para o mercado e fez com que o CZ e a Binance como um todo começassem, né, a se desfazer da posição que eles tinham de FTT, justamente por achar que isso poderia trazer um outro risco tão grande quanto que foi com Terra Luna também no ano passado, né? A partir desse momento, a gente começou a ver uma bank run muito grande na FTX, pessoas sacando milhões e milhões de dólares da plataforma, e a partir disso, a FTX interrompeu os saques, ela entrou ali em um momento realmente de insolvência e começou realmente a precisar de um resgate. Esse resgate, muitas pessoas acharam que viria da Binance, eles entraram ali com um non-binding, para realmente tentar comprar parte da operação da FTX, mas no final das contas, alguns falam que foi justamente porque o regulador caiu um pouco mais em cima disso, e principalmente por conta de todo esse monopólio que a Binance estava construindo e ficaria ainda mais forte a partir do momento que eles comprassem a FTX, eles desistiram do acordo e a FTX, no final das contas, acabou quebrando. Tudo isso teve um impacto muito grande para o mercado, o preço dos principais ativos do mundo caíram muito, né? O preço do Bitcoin caiu muito, o preço do Ether caiu muito, principalmente ali Solana despencou muito também. E Mas tudo isso pelo Twitter, né? Tudo isso pelo Twitter, né? E acho que o mais legal também é que quando isso acontece dentro do mercado financeiro tradicional, muitas dessas coisas a gente não tem nem conhecimento. Quando isso aconteceu no caso da FTX, a gente viu tudo de uma forma um pouco mais transparente, seja através do Twitter, seja através de portais de notícias, ou também de toda essa movimentação on-chain, inclusive de saber quanto que a Alameda tinha encarteirado de determinado ativo. Então isso é muito positivo porque esse processo de limpeza, quando a gente vê um mau ator dentro do mercado, no final das contas acaba acontecendo até um pouco mais rápido, né? Então a gente sempre bate nisso, que esse é um lado muito positivo da blockchain, de toda essa tecnologia, que é realmente essa parte da transparência. Mas esses 250 bilhões que o mercado perdeu, não foi só isso, né? Quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente teve uma queda muito grande na liquidez do mercado, quando a gente consegue ver nesse gráfico aí, pensando muito mais essa parte de profundidade de book, principalmente para o mercado de Bitcoin, a gente teve uma queda muito grande nessa liquidez. Então, no final das contas, acabava muito mais fácil ter movimentos de preço um pouco mais agudos, justamente porque o valor financeiro para isso acontecer precisava ser menor. Além disso, também a gente teve vários market makers saindo do jogo. A gente teve, por exemplo, a Genesis, algum tempo depois também declarando falência, e o mercado ficou um pouco meio que largado às traças. Mas no final das contas, quando a gente chega em um momento como esse, em que há um grande medo em torno do mercado em relação à solvência ou não de várias plataformas centralizadas, a gente até fez uma brincadeira aqui ontem, eu e o Portilho também, pô, acho que trazendo um pouco mais que a gente já viu no filme do Jurassic Park lá atrás, que é realmente essa parte do mercado vai encontrar um caminho, e o mercado realmente encontrou um caminho para continuar funcionando, e a gente mesmo aqui não esperava que ele fosse parar. Então, a partir do momento que a FTX quebrou, e aí está indicado um pouco pela seta, a gente teve uma explosão no volume de negociação dentro de plataformas descentralizadas. E a gente teve Uniswap subindo muito com o volume de negociação, Curve subindo muito, outras plataformas que oferecem negociação de futuros derivativos, como por exemplo DY, DX e GMX também subindo muito. Então o mercado encontrou um caminho e ele realmente nunca parou. Apesar de ter acontecido aí um evento de um cisne negro, né, um evento de caldo muito forte, o mercado não parou e ele encontrou uma forma de continuar funcionando e continuar provando que a tecnologia está aí para ficar realmente, né? E quando a gente olha aí para esse impacto, a gente vê aí, por exemplo, que a FTX mesmo, ela teve um impacto de preço menos negativo do que outros eventos que a gente teve ao longo do ano, como a quebra da Three Arrows Capital e também a quebra da Luna. Pode incluir algum ponto até aqui? Não, esse gráfico é muito bacana, primeiro porque a gente vê que o mercado já estava, tudo isso foi meio que uma sequência de eventos, um impactando o outro, né?
E é aquilo, né, assim, o mercado já estava caindo desde novembro de 2021, à medida que o mercado foi caindo, por uma questão exógena, por uma questão macro, que foi o aumento da taxa de juros, ele começou a provocar esse efeito mais micro, assim, vamos dizer assim, de cripto. Começou com a quebra da Luna, que tinha um modelo de negócio que não fechava a conta. Depois que isso aí, como consequência, começou a quebrar o Tierra Capital e outras empresas, Voyager Digital, Celsius, e aí isso ainda ficou um tempo. A gente viu que a FTX também foi consequência dessa sequência de quebradeiras e de prejuízos que a gente teve no mercado, né? E a gente fala muito aqui, assim, é impressionante o que aconteceu num espaço tão curto em cripto, e assim, nada dessas coisas são novas para o mercado financeiro tradicional. Tá? Só que a indústria de cripto conseguiu cometer todos os erros que a indústria financeira tradicional demorou 100 anos para cometer, eles conseguiram fazer em um ano. Então a gente brinca que, pô, parabéns, turma, vocês realmente se exageraram. E por que acontece isso? Cara, acontece porque é uma tecnologia global muito pouco regulada, que negocia 24/7 num mundo 100% digital. Então as coisas acontecem muito, muito rápido, e quando você não tem regulação, não tem Banco Central para fazer proteção, não tem governo para fazer uma coisa, aí, cara, é o mercado no sentido mais puro e livre que existe. E realmente, quando você tem a situação, cara, toda a quantidade de abuso de alavancagem, falta de governança, fraude, má gestão de risco, tudo isso faz parte desse filme que a gente viu ano passado. E as consequências ainda estão um pouco no mercado. O mercado deu uma limpada boa, né? E assim, essa própria queda da FTX, nesse momento da FTX ter sido menor do que as outras, mostra que o mercado já tinha dado uma limpada, mas a gente ainda tem uns, vamos dizer assim, uns zumbis ainda aí, como Gênesis, ainda que as coisas estão se resolvendo, mas assim, acho que o mercado já botou isso no preço, tá? Agora, nada impede de algum momento aparecer mais um corpo boiando aí. E até no final das contas, apesar desse gráfico não trazer a visão, o mercado já voltou até para patamares acima do que a gente tinha pré-quebra da FTX, né? E isso é muito positivo, e eu acho que também tem um impacto muito grande na quebra da FTX, é que o mercado já estava em um outro momento, apesar da quebra da Luna e também da Three Arrows Capital, um momento em que os fundamentos se intensificaram muito no segundo semestre de 2022, e a gente começa a ver um pouco mais do resultado disso já agora no início de 2023, principalmente com algumas narrativas se intensificando muito, seja em torno da Ethereum, seja em torno de outras plataformas de contratos inteligentes. Então agora é um momento que os fundamentos estão melhores do que nunca. Talvez o preço não seja o mais descontado, porque não está no mesmo patamar do que a gente tinha na FTX, mas em termos de fundamento é o melhor. Mas limpou o mercado, e isso aí é muito ruim no curto prazo, mas no médio prazo, primeiro que você limpa o mercado, e só, todo mundo que não tem um modelo de negócio sustentável, que estava muito alavancado, é expulso do mercado, quebra basicamente, e em consequência disso também a gente teve as evoluções da regulação que estão acontecendo na Europa, no Brasil, na Inglaterra. Os Estados Unidos estão um pouco para trás, mas assim, o mercado vai evoluir para uma forma muito mais robusta e segura do que ela era antes. Isso aqui, gente, é tudo meio que um processo normal que qualquer nova tecnologia, qualquer novo mercado passa. Tá? Se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, mais recentemente agora aqui em 2008, na grande crise financeira, foi muito parecido com isso aqui. O mercado limpou, melhorou a regulação e hoje é muito mais seguro do que era antes da crise. Então, assim, é normal. E até pensando nisso, quando a gente pensa em outros mercados e outros setores, né, a gente sempre vai ter bons e maus atores, né? O lado bom agora positivo é que alguns dos maus atores que estavam presentes dentro da indústria cripto saíram do jogo. E a indústria cripto continua e continua talvez até mais forte do que nunca, né? Em 2008 a gente também teve isso acontecendo, por exemplo, com o Madoff lá nos Estados Unidos. O mercado financeiro continuou da mesma forma. E aqui acho que trazendo agora uma outra visão, e aí quem sofreu um pouco mais com esse impacto, que foi com a Solana. Solana perdeu aí mais de 68% do seu preço de tela, né, ao longo da quebra da FTX, principalmente porque havia uma concentração de investimento muito grande, tanto de FTX quanto Alameda Research, vocês podem ver ali no gráfico. Então, quando a gente pensa em todos os pouco mais de 200 projetos que tanto a FTX Ventures e a Alameda tinham investido, 62 desses projetos eram somente no ecossistema da Solana. Então a FTX e a Alameda funcionavam ali como uma espinha dorsal para o funcionamento de todo esse ecossistema, e grande parte do mercado acreditava que esse ecossistema só funcionava justamente
por conta de FTX e de Alameda e por conta de todo esse apoio institucional. Não é bem isso que acontece, mas o mercado sofreu muito, principalmente com alguns protocolos como, por exemplo, Serum, que perderam muito valor de mercado e justamente por conta disso o TVL, o Total Value Locked aí da Solana, sofreu muito, caindo aí de 1 bilhão para 250 milhões de dólares, algo aí na casa de 75%, mas o ecossistema também continua, ele ainda continua forte, com um grande número de usuários, um número alto de usuários ativos por dia, o número de desenvolvedores também é alto, e a tecnologia realmente funciona. E essa é a base realmente do discurso que a gente trouxe ao longo dessa apresentação, que a tecnologia funciona e ela está aí para ficar. Então, se a solução é boa, independentemente do momento de mercado, ela pode sofrer um pouco mais, mas no final das contas ela continua para o longo prazo. E aí, pensando um pouco mais... 02, só uma coisa, volta ali naquele gráfico, assim, só tem algumas edições dessa situação aqui que aconteceu com Solana, que a gente pode explodir para outras coisas, tá? A Solana, uma das forças que ela tinha para a FTX era justamente porque ela tinha o apoio da Alameda e da FTX como impulsionadores do projeto, tá? Isso acabou se mostrando uma fragilidade. E essa questão dessa concentração, no caso aqui, dos investidores, dos propulsores da Solana, ela dá para a gente fazer analogia com a própria alocação que você tem, que, pô, quando você está muito concentrado, você fica muito mais sujeito a eventos específicos, tá? Que foi o que aconteceu aqui. E a gente pode também fazer uma analogia, por exemplo, imagina que agora a gente tem o caso aqui no mercado brasileiro de lojas americanas, com muitas semelhanças até de fraude, coisa que aconteceu com a FTX, tá? Cara, imagina que você é um cara que você vende só para as lojas americanas. É um cliente, tem um único cliente de lojas americanas. Deu problema com lojas americanas, cara, você tá basicamente ferrado porque você não tem outro cliente. Aqui a Solana se apoiava muito em poucos apoiadores, em poucos investidores. Esses caras tiveram problema, o protocolo foi muito afetado. Então serve muito para a gente na avaliação de protocolos cripto, na avaliação de outros projetos, e você pode levar isso aqui também para a tua atuação em mercado, para quanto especiado você está, para quanto concentrado você está em determinada tese, tá? Então, assim, alguma diversificação é sempre bom em todos os pontos. E até muita gente realmente trouxe isso para o mercado de que a Solana estaria morta e que realmente era o fim do protocolo. E não é o fim do protocolo, e eu acho que tem até uma perspectiva muito positiva nisso, com base até no que você falou agora, é que realmente eles podem se desenvolver de uma forma completamente independente. Vão Então, ter que se reinventar, tá certo? exato. E todo o valor que for construído a partir de agora não é fruto de dinheiro de venture capital, é realmente ali o que eles estão conseguindo gerar em termos de valor em torno desse ecossistema. Então, a tecnologia é boa, ainda tem muito a se desenvolver. Uhum. E quando a gente olha para isso, mesmo a FTX barra Alameda quebrando, a rede continuou funcionando de forma normal, de forma ininterrupta. Não foi igual a outros momentos, por exemplo, que ela travou, etc. Ela realmente conseguiu aguentar uma demanda um pouco mais alta por realizar transações, por fazer conversões de tokens na rede, principalmente para usuários que estavam pensando ali em se dolarizar em um momento muito grande de incerteza para esses tokens. E até o Pedro Leite traz um pouco disso aqui, né? Ele fala: o mercado ficou um pouco mais calejado, a cada queda um pouco mais leve e curta do que a anterior. Realmente, de certa forma, sim. O mesmo se reflete para a Solana agora também. Esses protocolos passaram por um momento muito complicado, o mercado como um todo passou por um momento muito complicado. Mas ao longo de 2022 e ao longo também de todas essas dificuldades que o mercado passou, ele realmente foi se calejando. E agora, por exemplo, quando a gente viu, desde dezembro para cá, outros players da indústria entrando aí com processo de falência, como mineradores e também até a própria Gênesis, a gente não viu impacto tão grande de preço, né, Porte? Cara, o mercado vai limpando. De novo, cara, assim, eu sempre sou muito pragmático nisso aí, porque eu já vi isso aí acontecendo no mercado tradicional várias e várias vezes, tá? Então, da mesma forma que o mercado limpou, a Solana também, ela vai ter já está enfrentando uma porrada de desafios, mas assim, eles conseguindo passar por isso aí, eles vão sair do outro lado muito mais fortes do que eles entraram, com um modelo de negócio muito mais robusto do que eles tinham antes. Então, assim, fogo dizer assim, isso é normal, mas no final das contas o mercado tem crise, e justamente você tem que saber tá com uma alocação e tá com uma atuação que te prepare para enfrentar essas crises, tá? Assim, então, isso é o principal.
dessa situação toda, e muitas lições a gente consegue tirar disso aí, desse caso da FTX, tá? Então, de novo, concentração, má gestão de risco, falta de governança e muito desse culto também, que a gente tem muito mania de fazer, a personalidade, né? Sim. Então, pô, a FTX, botava a FTX na coisa, o pessoal nem fazia mais do dia, você fazia negócio com o cara, não sabia de nada. Então, assim, e muita gente boa tinha dinheiro lá com os caras e teve que dar explicações, assim, meio envergonhadas para os seus investidores, para os seus clientes, tá? No final das contas, quando você precisa colocar isso no balanço com um valor zero, fica meio complexo, né? E aí até o Gui Rezende mandou aqui, olhando para o lado positivo aí da quebra da FTX, quais players se beneficiaram com isso? Outras plataformas, né, outras exchanges centralizadas acabaram se beneficiando, Coinbase, Binance tiveram aí um incremento de volume, isso de certa forma é positivo para elas, mas eu acho que no final das contas o mais positivo, pensando até mesmo em termos de tecnologia, foi o quanto o setor de finanças descentralizadas se beneficiou com tudo isso e o quanto isso atraiu em termos de volume também de negociação e de valor financeiro para o ecossistema. Eu acho que agora tem um olhar um pouco mais de interesse em relação a essas soluções, principalmente porque elas conseguiram aguentar com um momento muito grande de estresse dentro do mercado. Eu acho que assim, o curioso disso aí é que não só os protocolos descentralizados foram beneficiados, mas vamos dizer assim, as finanças tradicionais também foram beneficiadas. Então, esse evento da FTX e depois as consequentes questionamentos até em outras exchanges estrangeiras, ficou muito claro que, olha, cara, esse negócio tem risco, precisa de gente que saiba o que está fazendo, precisa de gente que tenha processos, que tenha governança, que seja calejada nisso aqui e que tenha um pouco mais de, vamos falar assim, de comprometimento com o negócio, que tenha mais coisa em jogo. Então você viu, além dessa parte descentralizada, curiosamente, muita gente nos Estados Unidos se pronunciando e acelerando com isso aí, Goldman, BlackRock, Fidelity, gente que está dizendo, olha, pessoal, aqui a gente faz a mesma coisa, mas com a experiência que a gente já está trazendo dos mercados tradicionais. E isso pode ser meio contraintuitivo, porque em tese cripto veio para fazer isso aqui, mas está acontecendo que vai acelerar essa convergência do mercado tradicional com o mercado cripto. O próprio caso nosso aqui da Mint é um exemplo disso, tá? Assim, a gente questiona muito essa coisa da segurança de você ter seus criptos em plataformas estrangeiras, onde você não tem o menor escrutínio do regulador local e você não tem o menor poder de fazer algum tipo de ação caso você se sinta prejudicado. Então a gente bate muito nisso, que assim, que é muito mais seguro você ter suas criptos, interagir com cripto em plataformas nacionais, e por isso que a gente montou a Mint. A gente acha que a gente acredita que tem esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade no mercado. Então, são não só para você negociar, mas principalmente para você ter uma custódia feita por uma empresa aqui no Brasil, que tem um grupo forte por trás. Então, assim, é muito interessante que foi para o lado de DeFi e foi também por esse lado das finanças tradicionais, acelerando essa convergência. E na minha percepção, isso vai acontecer cada vez mais. Está muito claro que, olha, se você presta algum tipo de serviço financeiro, não interessa se, cara, está vendendo, eu brinco aqui, cripto, mariola, CDB ou banana, entendeu? Está vendendo algum tipo de produto financeiro, é centralizado, você tem que ter um escrutínio, você tem que ter algum tipo de regulação, porque senão acontece o que aconteceu com o FTX.